quem são os números primos? Vocês sabem que os números primos, eles são bem famosos, né? Porque não dá para você definir, até hoje ninguém conseguiu definir uma função matemática que represente todos os primos, né? Então, os números primos, eles são muito importantes na área da informática para poder, por exemplo, fazer criptografia. Então, até um tempo desse aí, eu não me lembro qual era a universidade, mas ela dava um prêmio de $1 milhão para quem conseguisse fazer uma equação genérica para os números primos. Até hoje ninguém ganhou, né? Então, você consegue até determinar uma grande quantidade fazendo teste número a número, mas você não tem uma função, você vai sempre fazendo testes, né? Então, se alguém definir aí, você aproveita a quarentena para ver se alguém consegue definir essas coisas, né? Porque até hoje ninguém conseguiu. Então, quem são os números primos? Os números primos são os números, a gente vai chamar de P, diferente de 0, diferente de 1 e diferente de -1. Certo? Então, os números primos são diferentes desses números, ou seja, não pode ser 0, 1, nem -1. E a gente vai ter como divisores dos primos somente a gente vai ter mais ou menos 1 e mais ou menos P. O que significa? Que o número primo só é divisível por mais ou menos 1 e por mais ou menos ele mesmo. Né? Então, quem são os números primos? A gente tem aí como exemplo. Eu vou escrever aqui os números inteiros e a gente vai cortando quem não é, certo? Vou botar aqui, ó, inteiros. Ops, aqui é o... Vou botar inteiros. E aí a gente vai cortando quem não for, certo? Então, vou botar aqui -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá. Então, vamos ver o que é que atende às condições. Primeiro, não pode ser mais ou menos 1. Certo? Não pode ser 0 também, ó, diferente de 0 e diferente de mais ou menos 1. A gente vai ter que o único número par e primo vai ser o mais ou menos 2. O único número par primo que você vai encontrar é o mais ou menos 2. Certo? Por quê? Ó? O mais ou menos 2 ele vai atender aqui. Ó. Ele é divisível por 1? Sim. Ele é divisível por ele mesmo? Sim. Então ele atende. Né? Aí vamos ver. O 3 é primo? Sim. O 3 eu posso dividir por mais ou menos 1? Posso. Posso dividir por mais ou menos ele mesmo? Sim. Beleza. O 4 é primo? Não, né? Por quê? Primeiro, é par. Se é par, já cai fora. Então, ó, cai fora, cai fora. Certo? Caiu fora. Então, vamos ver aqui o 5. O 5 é divisível por mais ou menos 1? Sim. É divisível por mais ou menos ele somente, ou ele é divisível por mais algum outro número? Não, somente por ele mesmo. 1 e ele mesmo. A mesma coisa para o 7. Certo? Então, a gente teria aí o 13, 17, 31 e por aí vai. Certo? Temos alguns números aí que são esses números primos. Alguma dúvida aí, pessoal, sobre os números primos? Professor? Alguma dúvida sobre os números primos? Professor? Pode dizer. Todos os números que terminam em 7, no caso, assim, se eu tiver qualquer centena ou milhar terminado em 7, eu posso considerar ele como primo? Eu acho que não. Não, na verdade não. Vou dar um exemplo. Um exemplo bem simples. Pronto. 77. Dá para dividir por 7. Dá para dividir por 11. Entendeu? Então eu não posso dizer, terminou com 7 é primo. Matou. Beleza. Viu? Certo. Então, é por isso que eu falei, não tem uma fórmula pronta. Você tem que fazer o teste, 1 a 1. Aí tem aqueles critérios de divisibilidade, né? Você é dividido por 1, por 2, por 3, por 4. Que não é bem o foco da nossa disciplina. Não é bem o foco da nossa disciplina. Eu estava até pensando em fazer um vídeo assim para o meu canal, assim, mas não é o foco da disciplina aí do nosso curso. Certo? Porque, assim, na verdade, isso cai em concurso,
Provinha de concurso cai muito. Esse 3.287 é divisível por 5. Aí você, vixe, como é que eu vou saber? Aí tem as técnicas, por exemplo, se é divisível por 5. Ou o número termina em 5 ou termina em 0 ou 00. Termina em 0 ou 5, eu sei que é divisível por 5. E aí tem algumas técnicas. Por exemplo, divisível por 2, se for par. Né? E por aí vai, certo? Mas não é bem o foco da gente aqui nesse vídeo, nessa aula. Mais alguma dúvida em relação aos primos? Aqui, ó, tá ok, tá tudo certo. Beleza, ninguém falou nada, então presumo que tá tudo certo.